Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje estamos aqui dentro do meu estúdio, estou fotografando alguns produtos aqui de um cliente e foi uma boa oportunidade de fazer esse vídeo para mostrar um acessório indispensável dentro de um estúdio, que é um bom tripé, porque principalmente quando você vai fotografar produto, você precisa manter um padrão no enquadramento e tudo mais. Eu vou começar o vídeo falando sobre as principais características desse tripé e depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu esquema de luz, como que eu usei, qual é a técnica utilizada para fotografar esses produtos bem diferentes aqui que eu nunca fotografei dentro de um estúdio, né? Então fiquem até o final desse vídeo que vocês vão aprender bastante coisa, principalmente sobre iluminação. E a KNF Concept, que é um grande parceiro aqui do Câmera Velha, me enviou um tripé para eu fazer um review, meio teste aqui, e aí foi uma boa oportunidade de mostrar um pouquinho do que eu estou fotografando, como eu estou fotografando. Hoje vocês não vão me ver fotografando com câmera analógica, eu faço todos os meus trabalhos profissionais aqui no estúdio com câmera digital, mas é uma boa oportunidade de falar desse tripé aqui que a KNF me mandou, que é um tripé de fibra de carbono. Eu já tenho outros tripés da KNF, né, que eles já mandaram, já fiz review de outros tripés aqui, né, mas de alumínio. Esse daqui é um de fibra de carbono, né? O modelo dele é o A254C4. A KNF tem essa mania de colocar esse monte de código, número e letra nos modelos de tripé, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre as características básicas dele, depois a gente vai mostrar alguns detalhes, tá? A altura máxima desse tripé, e isso é uma coisa que eu acho muito importante, e eu gostei, se adaptou bem a mim, ele é de 1,77 m. Geralmente eu sempre indico os tripés para cada tipo de pessoa, conforme a altura do tamanho da pessoa. Então, se eu tenho 1,80 m, eu tenho que ter um tripé que chega nessa altura mais ou menos, tá? Porque eu gosto de trabalhar com o tripé na altura dos meus olhos. Isso não é uma regra, né? Muitas vezes a gente trabalha com tripés em alturas muito variadas, né? Mas, por exemplo, se você for fotografar uma paisagem, né, o ideal é que você tenha um tripé que posicione a câmera na altura dos seus olhos, né? Então, se você somar aqui, ó, a altura do tripé sem a coluna central e colocar a câmera aqui, então vai ficar mais ou menos na altura dos meus olhos, o que vai facilitar muito. Mas se você precisar subir um pouco mais, ele tem uma chavinha aqui que você destrava a coluna central dele, e assim você atinge a altura máxima dele, que é de 1,77 m. Isso com as 4 seções abertas, né, e a coluna central na altura máxima. Essa coluna central ela também é destacável, né, tem uma presilha aqui, ó, uma chavinha que você tira essa coluna central, tá? Depois eu vou mostrar isso com mais detalhes. Falei da altura máxima, agora eu vou falar da altura mínima, né, o quanto de espaço ele ocupa fechado totalmente. Isso é importante, né, para o transporte, enfim. Ele totalmente fechado, ele chega a 55 centímetros. O peso desse tripé, 1,5 kg. Isso é o peso do próprio tripé. E a outra coisa muito importante é o quanto de carga esse tripé suporta, né? No site da KNF está falando lá em 15 kg. O que é, assim, na minha opinião, até um absurdo, porque dificilmente você vai utilizar um equipamento neste tripé aqui que que pese tudo isso, né? O máximo que você vai ter aí, vamos supor, uma 600 milímetros daquelas gigantona, você não usa nesse tipo de tripé aqui, né? Você coloca um tripé para a lente. Então eu acho um pouco de exagero um tripé, você recomendar colocar 15 quilos aqui em cima. Também tem uma ideia de que ele tem aqui esse ganchinho aqui na coluna central dele, que é para você pendurar coisas para dar mais estabilidade. Então esse peso também provavelmente é computado, tá? Vou mostrar alguns detalhezinhos. Antes deixa eu mostrar como que esse tripé vem. Ele vem numa caixa de papelão, que não está ali agora, mas não tem muito de especial. Ele vem um casezinho, dentro desse case vem o tripé dentro de um saco plástico, e vem também a alça do case, manual de instruções e uma chavinha L aqui. Agora eu vou mostrar alguns detalhes em close para vocês verem algumas particularidades desse tripé aqui. Bom, a primeira coisa, né, sapata. E isso já é uma coisa que eu gosto muito da KNF, porque ela tem uma sapata universal. Então, você comprar aí 2, 3 tripés, ele vai compartilhar a mesma sapata. Essa sapata, você também pode comprar ela separadamente. Se você tem 2 câmeras e quando você vai fotografar com as duas, é legal você ter 2 sapatas, né? Uma em cada câmera, porque aí você não precisa ficar desrosqueando em uma, colocando em outra para voltar no tripé. Aqui no estúdio eu trabalho com 2 câmeras, então eu sempre tenho, cada câmera tem a sua sapata, eu não preciso ficar tirando a sapata para colocar no tripé. Então, ó,
tudo nesse tripé é por torção e pressão, não tem aquelas travas secas, né? E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Tripés que tem aquelas travas secas, a chance daquilo com o tempo quebrar, forçar, não é legal. Então aqui você já tem aqui o ajuste que solta essa sapata. Na base dessa sapata você vai ter também um nível para você nivelar a sua câmera, uma escala aqui em milímetros, né? Para quem quer usar, por exemplo, fazer macrofotografia de sobreposição de fotos, ou então aquele tipo de fotografia macro que você combina várias fotos em profundidades de campos diferentes. Eu esqueci como é que chama, mas enfim, né? Então você pode ir regulando também por esse ajuste que tem aqui, tá? Eu particularmente não uso isso. Aqui é onde você solta a base do orbital, né? Essa ball head aqui, que é muito legal porque alguns tripés têm vários ajustes. Esse daqui, com um único ajuste aqui, ó, com uma única chavinha, você trava e destrava todo o movimento dele. Então, movimentos na vertical, movimentos na horizontal, de rotação, você consegue fazer ajustando apenas uma chavinha de torção aqui, que dá muita estabilidade. Falando em estabilidade, né, esse tripé, o grande diferencial dele é ser um tripé de fibra de carbono. E qual que é a diferença de um tripé de fibra de carbono para um tripé de alumínio, por exemplo? A fibra de carbono ela é mais leve, mais resistente e principalmente ela absorve melhor as microvibrações, né? Isso pode parecer um pouco não faz tanta diferença quando você está fotografando num ambiente onde você já tem uma certa estabilidade e quando você tem uma câmera leve. Mas quando você está com uma câmera mais pesada aqui no seu tripé, e quando você está, por exemplo, em algum lugar, eu fotografo às vezes em áreas rurais onde tem uma ponte de madeira, né? E aí essa ponte às vezes passa um carro e eu quero fazer uma longa exposição desse carro, né? São particularidades muito específicas, mas aí sim vai fazer a diferença de uma câmera, de um tripé com essa tecnologia, né? Então ele é um tripé mais estável, certo? Voltando aqui então para a cabeça dele, né? Já mostrei essa chave aqui que solta o orbital dele, né? O ball head também, algumas pessoas chamam desse jeito. Travei aqui. Eu tenho outra trava aqui que vai liberar esse eixo central aqui que rotaciona. Então você mantém a câmera estabilizada na ball head, mas você rotaciona isso. E também eu tenho uma marcação aqui, ó, tá? Uma escala. Isso por quê? Quando eu vou fazer fotos panorâmicas, tá? Empilhamento. Lembrei o nome das fotos feitas em várias profundidades de campo, quando é usado macrofotografia, chama empilhamento, né? E aqui também, então, como eu estava dizendo, isso aqui serve para você fazer fotos panorâmicas, né? Então você marca a primeira foto, conta a angulação, faz outra foto, depois junta tudo isso daí num software de edição. Também todos esses ajustes são por chaves de torção, tá? Aí você tem o corpo do tripé, né? As seções também são abertas e fechadas com essas roscas de torção e pressão, tá? Que eu gosto bastante, porque neste caso aqui ele traz muito mais, como eu vou dizer assim, agilidade. Então são 3 roscas, eu pego a minha mão, é uma mão grande, eu já faço isso, e consigo abrir as 3 de uma vez. Fecho, faço isso aqui, e todas já estão firmes e fechadas. Então também isso traz muito mais agilidade. Aqui, uma coisa que eu acho super importante, está super relacionado com a estabilidade também, que é um pé de borracha. Alguns tripés, alguns fabricantes, alguns modelos de tripé, isso aqui é um plástico seco e aqui é uma borracha, o que dá mais aderência em pisos lisos, né? Inclusive eu testei já um modelinho de um tripé da KNF, que é bem menorzinho, que ele tem essa base aqui, né? Essa parte do pé do tripé, de um plástico seco. Então se você coloca isso aqui numa superfície lisa, ele acaba meio que deslizando. E aqui não, como é uma borracha bem firme, quando você coloca num piso mais liso, né, ele vai travar muito bem. Então fiz esse movimento e já estiquei todo o meu tripé. Nesta base aqui, onde vai a sapata, a gente tem um parafuso que fixa ele na ball head, e é para isso que vem essa chavinha L aqui,
porque às vezes acontece desse parafuso ficar meio frouxo, né? Então você vem aqui e dá um reaperto nele. De tempos em tempos você tem que vir aqui e dar um reaperto. Outra coisa que eu gosto bastante nos tripés da QNF é esse parafusinho. Parece coisa muito boba, mas esse parafusinho aqui, ele tem tanto uma alcinha, que você pode usar para apertar bem, como uma fenda. Tá? Então, com uma moeda de R$1 é perfeito para você conseguir fazer esse aperto, né? Quando a gente fala isso, é tudo muito, muito, muito justo, tem que ser tudo muito firme, muito apertado. Assim, eu sempre indico tripés para os meus alunos, para os meus amigos, e eu falo, olha, tripé, se for de alumínio, quanto mais pesado, melhor, mais firme ele vai ser. Se for de fibra de carbono, melhor ainda. Né? Então, fibra de carbono é realmente uma tecnologia mais avançada, e isso vai influenciar também no valor do tripé. Hoje, nós estamos em setembro de 2023, esse tripé está no valor de R$ 1.200 no site da QNF. Vou estar deixando aqui embaixo da descrição o link para você olhar isso daí. E essa coluna central, além de se movimentar, ela também pode ser removida. Né? Tem uma bolinha aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Essa bolinha tem uma pressão que permite que você tire essa coluna central. Para que isso? Para você colocar ela invertida e fotografar. Obviamente, com o tripé fechado, você vai fotografar com a câmera muito próximo ao nível do solo, né? E também a gente pode utilizar ele não só dessa maneira aberto, eu posso ainda abrir mais essas três pernas aqui, porque ele tem uma trava aqui, ó, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um cavalete, alguma coisa, eu quero colocar esse tripé dessa forma, pendurado, o galho de uma árvore, eu consigo. Né? Então são as possibilidades que você tem aí com um tripé tão versátil quanto esse. Isso tem que ser levado em conta, né? A versatilidade de coisas que você pode fazer, de trabalhos que você consegue desenvolver com um tripé. Então o tripé não é só altura, não é só peso, não é só estabilidade, mas também a sua versatilidade. E uma sacada muito legal que a QNF teve, não só nesse modelo de tripé, como outros também, é justamente isso, ó. Essa cabeça, ela é destacável daqui. Uma das pernas, vem indicado aqui, ela é destacável, com uma rosca também, transformando o meu tripé em um monopé. Então a galera do vídeo também tem uma grande vantagem em estar utilizando esse tripé aqui, esse modelo de tripé. Mas vamos lá dar um uso prático para esse tripé então e mostrar um pouquinho sobre aquilo que as pessoas gostam de ver eu fazendo, que é fotografando, né? Como eu disse, hoje vocês não vão me ver fotografando com a câmera analógica, eu estou trabalhando no meu estúdio, aqui onde eu fotografo de tudo, fotografo retratos, família, gestantes, produtos, para marcas de roupa, enfim. O cliente trouxe aqui para mim uma coisa que eu nunca tinha fotografado na minha vida. Isso aqui são perfis de alumínio, né? Um cliente que trabalha com acabamento, então esses perfis aqui vai em esquadria de vidro, em móveis e tudo mais, né? Superfície reflexiva, né? Tem vários modelos aqui, tem de cores diferentes, de acabamentos diferentes, um mais escovado, um mais reflexivo. Vou fotografar com muito controle, né? Aí podem me xingar, pode falar que for, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas para esse tipo de trabalho eu não abro mão nem do meu fotômetro e nem do meu color checker, porque o cliente ele exige uma precisão enorme, não só na questão de iluminação, mas também na questão de coloração, ou seja, fidelidade de cor. Então a empresa coloca isso no site para venda e o cliente que compra ele tem que ter essa garantia de que ele está comprando condiz com todas as características do produto. Sempre trabalhei de uma forma muito dinâmica dentro do estúdio, né? Então quando o cliente chegou com esse material eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu tinha que fazer. Tentei a primeira vez, não consegui, falei, se eu tentar de outra segunda forma, não consegui. Aí só depois de alguns estudos de superfície do material tal que eu fui entender uma luz bacana para conseguir fazer esse tipo de material, fotografar esse tipo de material. Basicamente eu consegui isso não iluminando de cima nem iluminando de lado, mas sim iluminando por baixo. Então minha luz principal, eu estou usando uma única luz, tá? A minha luz principal está embaixo do produto nessa base de vidro que eu monto aqui para esse tipo de foto. Aí a luz de baixo vai iluminar esse objeto de baixo para cima e aqui em cima ó, eu coloquei essa estrutura com um rebatedor de foamboard fosco.
Tá? Isso faz dar uma suavidade na luz e um rebatimento de cima para baixo, porque o cliente precisava de algumas características que mostrasse o volume, a tridimensionalidade desse produto. Né? É um papinho mais técnico, mas é muito interessante. Então eu vou montar a câmera aqui, vou fazer 2 ou 3 cliques que vocês já vão entender mais ou menos como que essa foto precisa ficar para atender aquilo que o meu cliente pediu. Lembrando, pessoal, que tem um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente as maneiras corretas de se usar um tripé. Porque apesar de parecer relativamente simples, né, tá cheio de detalhezinhos que a gente tem que entender sobre o uso do tripé. Né? Então tem algumas regrinhas aí para a gente usar tripé que vão ajudar muito. Estou usando uma Nikon D7100, uma lente 105mm macro, e antes que vocês falem, pô Neto, uma câmera antiga, uma câmera cropada dentro de um estúdio. Gente, se vocês olharem o meu Instagram pessoal, 90% do que eu faço é com essa câmera aqui. Eu tenho câmera full frame, eu tenho câmera mirrorless, mas dentro do estúdio eu faço a minha luz. Eu não dependo de ISO alto, eu não dependo... Pra vocês terem uma ideia, eu vou tentar fotografar isso aqui em 22 de abertura, tá? Outra coisa, para quem trabalha com fotos close, produtos muito pequenos, coisas que precisam de uma profundidade de campo maior, é muito mais indicado sim uma câmera cropada, né? Porque você consegue uma profundidade de campo maior. Então tá aqui montada, tá? O meu set, a câmera já está posicionada, aqui eu tenho a minha luz principal, que ela vai iluminar de baixo para cima, parte dessa luz vai bater aqui e vai voltar. Isso porque eu preciso de uma tridimensionalidade, um volume desses perfis aqui. E se vocês conseguirem enxergar bem pertinho aqui, ó, olha o grande filão aqui que é esse rebatedor, porque além de fazer a luz voltar para iluminar, ele também está refletindo ali. Se eu tiro ele, olha como é que o perfil fica preto, tá vendo? Então, é uma coisa que eu aprendi lá no comecinho dos anos 2000, quando você vai fotografar objetos reflexivos, você está fotografando espelho. E quando você fotografa espelho, você não ilumina o espelho, você ilumina a superfície que está sendo refletida por esse espelho. Né? Então é uma dica bem legal aí. Né? Então eu vou fazer primeiro a foto dos 4 perfis juntos, depois eu vou fazer o dos 2 dourados e os 2 prateados. Só para vocês terem uma ideia de configuração, eu estou usando 125 de velocidade, 22 de abertura e ISO 100. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos finalizar esse trabalho aqui. Tem mais um monte de perfil diferente, com acabamentos diferentes, mas o interessante da fotografia de estúdio é isso. Né? Então, uma dica que eu dou para quem quer tentar entender como funciona a questão de fotografia de estúdio e tal, de produto principalmente, uma lição que eu aprendi há um tempo atrás, né? Então você só tem três tipos de superfície para fotografar: as opacas, as translúcidas e as reflexivas. Então fica essa dica aí, estudem fotografar esses 3 tipos de superfície, que se você dominar isso, você vai ter sucesso para qualquer tipo de material que você for fotografar, inclusive joias e tal, que é coisas muito difíceis de serem fotografadas. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.